Shabbat Shalom. Estamos aqui hoje com mais uma porção da Torá, a Parashá Tazria, que eu vou mostrar para vocês. Está aí os detalhes, né? Que ela se inicia em Levítico 12:1, vai até o 13:59, depois 2 Reis e Marcos. Uma curiosidade é que nós temos duas paraxá, uma paraxá dupla esta semana. A paraxá Zaria e a paraxá Metzorá, que publicaremos amanhã, no Shabbat, no sábado. Em certas ocasiões, ocorre a junção de duas porções da Torá, que são lidas conjuntamente em um mesmo Shabbat. Esta porção, esse evento, recebe o nome de Mehubarot, que significa amarras ou juntas. Essa paraxá, ela se inicia mencionando as leis de uma parturiente com as palavras: se uma mulher concebeu uma semente. Diz o Midrash, que é um comentário dos rabinos, dos sábios rabinos, que no ato da concepção do feto, antes mesmo dele estar formado, o Eterno determina tudo o que está predestinado para essa criança. Determina se vai ser homem ou mulher, se será saudável ou se sofrerá alguma doença ou defeito, determina sua aparência, o grau de inteligência, a capacidade física e mental, se será rico ou pobre, e até já determina quem será o seu futuro cônjuge, isso é, se ele existir. Nós vemos que todas as minúcias da vida de uma pessoa já estão decididas pelo Eterno. Entretanto, há uma única exceção: Deus não decreta se alguém se tornará um tzadik, né, um justo, ou um rashaim, um perverso. Cada um decide como moldar a si mesmo, por meio de suas faculdades e capacidades que lhe foram pré-ordenadas. A pessoa, então, não deve se sentir orgulhosa de sua inteligência, de sua força, do seu dinheiro, pois estas são qualidades que não foram suas próprias conquistas. Ao contrário, foram divinamente designadas a ele antes do seu nascimento. Mas, segundo esse Midrash, há apenas um campo do nosso empenho pessoal, é se nós estudaremos e quanto sobre a grandiosidade de Deus, sobre a sua palavra, e se seguiremos os seus caminhos. E o grau de sucesso atingindo nessa área, esse sim será um fruto de esforço e realização próprio. Eu queria só fazer um comentário, porque às vezes utilizo, né, o Midrash, o Talmud, o Zohar, vários comentários bíblicos, a Gematria, vários comentários bíblicos, isso que foram feitos por rabinos sábios, desde uma época muito antiga, rabinos abençoados, mas eu gosto de esclarecer que
esses livros de auxílio, esses comentários, essas interpretações, não são igual à Torá, que é a palavra de Deus, né? Essas interpretações são de homens, sábios, dedicados, santos, mas, porém, de homens. No início dessa paraxá, há um conjunto de leis que desafiaram e intrigaram muitos comentaristas. Elas dizem a respeito de uma mulher que acabou de dar à luz. Se ela dá à luz a um filho, ela é impura por 7 dias, assim como ela é impura durante o período mensal. Ela então deve esperar 33 dias antes de entrar em contato com objetos sagrados ou aparecer no templo. Se ela dá à luz a uma menina, os períodos são dobrados. Ela é impura por 2 semanas e deve esperar 66 dias para ir ao templo e ter contato com os objetos sagrados. Ela então tem que trazer 2 ofertas. Quando seu período de purificação para um filho ou uma filha estiver completado, ela então deve levar ao sacerdote, né, na entrada da tenda da comunhão, uma ovelha de 1 ano para holocausto, para sacrifício, e uma pomba jovem ou uma rola para uma oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá o sacrifício diante de Deus e expiará a mulher, limpando-a assim do sangue que saiu do seu ventre durante o parto. Essa lei se aplica tanto à mulher que dá à luz a um menino ou uma menina, como está lá em Levítico 12, 6 e 7. Os problemas são óbvios, porque ela precisa trazer um sacrifício. Poderíamos entender se ela tinha que trazer uma oferta de ação de graças, ela está trazendo algo para agradecer a sua recuperação por seu filho, mas não é isso que foi ordenado. Em vez disso, ela deve trazer uma oferta queimada. Normalmente, a oferta queimada ela é trazida por uma ofensa grave, juntamente com uma oferta pelo pecado. Mas qual é o pecado dela? Qual é a ofensa dela? Ela acabou de cumprir o mandamento da Torá de ser fecundo e multiplicar, como está lá em Gênesis 1, 28. Ela não fez nada, absolutamente nada de errado. Por que ela precisa de expiação? O rabino Shlomo Efraim, de 1550, sugere que as ofertas lembram o pecado de Eva no Éden e seu castigo dado por Deus. Como está lá em Gênesis 3,16, farei com que a sua dor na gravidez seja muito severa. Com dor você dará luz a filhos. Já o rabino Esdra, seguindo uma sugestão do Talmud, diz que a mulher, durante o sofrimento do trabalho de parto, pode ter pensado ou expressado ideias pecaminosas, que agora se arrepende. Como, por exemplo, vou me separar desse marido, que eu não quero nunca mais ter filho, sofri demais. Algum pensamento fora do normal que ela poderia ter pensado na época. Já o rabino Storno diz que a mulher tem que se concentrar intensamente nos processos
que acompanham o parto. E agora, depois de todo esse período, ela precisa de um tempo e trazer uma oferta dizendo que novamente irá dedicar o seu tempo e os seus pensamentos a Deus. Mas sem substituir nenhuma dessas ideias, nós podemos sugerir outras. Primeiro, é sobre os conceitos fundamentais que dominam essa porção de Levítico. São as palavras tamei e taor, normalmente traduzidas como ritualmente impuras ou limpas, ou contaminadas e puras. Então, tamei quer dizer ritualmente impura e taor, ritualmente pura. Tamei não significa impuro ou contaminado no sentido do caráter da pessoa, que é uma pessoa imunda, impura. Não é isso que quer dizer. É um termo técnico que significa que alguém está em uma condição que o impede de entrar no tabernáculo ou no templo. Taor significa o contrário, que a pessoa pode entrar. Então não tem nada contra a pessoa. A gente às vezes pensa que esse adjetivo impuro, imundo, tem a ver com a pessoa pecadora e tal. Não é isso. É um termo técnico, que significa que a pessoa está impedida de entrar no templo. Apenas isso. O tabernáculo e mais tarde o templo, eles eram símbolos da presença de Deus no ambiente humano. No coração do acampamento, durante os anos do deserto e no centro da nação durante os anos da monarquia. Mas eles eram apenas símbolos, porque no monoteísmo, Deus está em toda parte, igualmente. Os próprios conceitos de lugar e tempo em relação a Deus, eles são simbólicos. Não é que Deus esteja aqui e não em outro lugar, mas nós, como humanos, sentimos a sua presença no templo, né? Claro que podemos sentir em outro lugar, mas vamos lá para sentir a presença de Deus. Então era essencial, portanto, que a experiência de estar no domínio do santo fosse uma experiência pura de excelência, de transcendência. Deus é eterno, Deus é espírito. Nós e o universo somos físicos. E o que quer que seja físico está sujeito ao nascimento, crescimento, declínio, decadência e morte. São essas coisas que devem ser excluídas do santuário. Se queremos ter a experiência de permanecer na presença da eternidade. O que, portanto, nos impede de entrar no santo vai ser sempre algo que nos lembra a nossa mortalidade. O fato de termos nascido e que um dia morreremos. O contato com a morte, ou até o nascimento, tem esse efeito. Ambos, portanto, excluem a pessoa que teve esse contato do ambiente santo. Processos, embora diferentes de purificação, tiveram que ser realizados também com aqueles que entraram em contato com os mortos, como está lá em número 19. E também quando uma mãe dá à luz. O mesmo vale para qualquer coisa que chame a atenção para a nossa fisicalidade. É por isso que, por exemplo, as pessoas que sofriam da doença de pele chamada Tzaat,
ou fluxo de sangue menstrual, também tiveram que passar por um ritual de purificação, porque o sangue lembra a morte. Tocar no morto lembra a morte. Da mesma forma, um sacerdote com defeito físico foi desqualificado de servir no sacerdote, como está lá em Levítico 21, e foi impedido de se aproximar do altar para oferecer ofertas queimadas. A mulher que acabara de dar à luz era também impura, não por causa do pecado de Eva, mas porque o nascimento é um sinal de mortalidade e não tem lugar no templo, o que é o espaço reservado para a consciência da eternidade e da espiritualidade. O templo é um lugar reservado para isso, não para a morte. Quanto ao sacrifício, isso é um lembrete da substituição de Isaque pelo animal sacrificado como holocausto em seu lugar. Essencialmente, a criança ela era considerada propriedade dos pais. Um pai tinha total poder legal sobre um filho, mesmo em relação à sua vida e morte. Essa foi uma das razões pelas quais o sacrifício de crianças era tão amplamente praticado no mundo antigo. A Torá faz um comentário implícito sobre isso no relato dado ao primeiro filho humano, né, que Eva chamou de Caim, que significa propriedade, dizendo, eu adquiri um filho por Deus. Está lá em Gênesis 4. Se você tratar o seu filho como uma possessão, você poderá transformá-lo em um marginal. E é isso que o texto está dizendo. A narrativa sobre Isaque é uma afirmação para todos os tempos que os pais não possuem seus filhos. Toda a história do nascimento de Isaque aponta para essa direção. Ele nasceu quando Sara já estava na pós-menopausa, Gênesis 18, incapaz de ter um filho naturalmente. Isaque era claramente o presente especial de Deus. Como a primeira criança judia, ele se tornou o exemplo para todas as gerações futuras seguirem. A narração pretendia estabelecer que os filhos pertencem a Deus, não aos pais. Os pais são apenas seus guardiões. Essa, em relação ao primogênito, também foi a mensagem da 10ª praga no Egito. Todos os primogênitos deveriam ter sido sacerdotes no serviço a Deus. E somente após o pecado do bezerro de ouro é que esse papel se transformou na tribo de Levi. A mesma ideia está por trás do ritual da redenção do primogênito. Ana dedicou seu filho Samuel a Deus, assim como a esposa de Manoá, mãe de Sansão. Uma mãe trouxe uma oferta queimada, como Abraão fez, em vez do filho. Ao fazê-lo, ela reconheceu que ela não era a dona da criança, mas apenas seu guardião. Ao trazer a oferta, foi como se ela dissesse, Deus, eu sei que devo dedicar essa criança inteiramente ao Senhor, mas, por favor, aceite essa oferta em seu lugar. Assim, uma mãe traz antecipadamente uma oferta pelo pecado para expiar,
por assim dizer, qualquer pecado que a criança cometa enquanto ainda criança, como se dissesse: Deus, o Senhor sabe que os humanos pecam e irão pecar, mas ainda assim o Senhor nos criou e nos ordenou para multiplicar, para trazer novas vidas ao mundo. Portanto, aceite com antecedência essa oferta pelo pecado, por qualquer erro que meu filho possa fazer. Era esse o significado. E nós percebemos aqui que é uma troca de vida por vida, apontando para uma realidade que ainda viria a se cumprir em Yeshua, nosso Messias. Na sequência, a Torá diz que se nascer um menino, esse deverá ser circuncidado no 8º dia. Diz lá em Levítico 12, 3, no dia 8, ou no 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. Aqui nós encontramos o comando para circuncidar o menino recém-nascido, especificamente no 8º dia. Nosso mundo, limitado pelo tempo natural, é feito de 7 dias da semana. O dia 8 é um dia que não corresponde à nossa natureza, ele transcende a natureza. Turnus Rufus, que era o governador da Judéia, muitas vezes ele desafiava o rabino Akiva e tentava ridicularizar a sua fé judaica. Uma vez perguntou a ele: desde que Deus criou o corpo humano da forma que ele é, o que é melhor? As coisas feitas pelo Todo-Poderoso ou coisas feitas pela carne e sangue? O rabino Akiva o surpreendeu com uma resposta chocante. As coisas feitas pela carne e sangue são melhores. E o romano disse: o quê? Como pode ser isso? Aí Rabi Akiva trouxe-lhe trigo e bolos e disse-lhe: estes são feitos pelo Todo-Poderoso, o trigo, e estes são feitos pelo homem, os bolos. O que é melhor, bolo ou trigo? Para uma pergunta que não é sábia, né? Tem que ser respondida de acordo com a capacidade do perguntador. Mas Turnus Rufus replicou: se Deus queria a circuncisão, por que o bebê já não sai circuncidado do ventre da mãe? O rabino Akiva respondeu: porque o Todo-Poderoso deu ordens ao povo dele para se aperfeiçoar. Está lá no Midrash Tarhumá, Tazaria 8. O rabino Akiva compreendeu que este mundo material é um produto bruto, que ele deve ser trabalhado, deve ser lapidado para se desenvolver a espiritualidade humana. Assim, o seu exemplo, né, dos bolos e do trigo, ele estava querendo dizer: não é permitido comer todas as frutas do planeta. No entanto, várias delas exigem que as preparamos ou que a gente remova a casca. Não é permitido comer certos animais e, no entanto, há um processo pelo qual devemos passar antes de podermos consumir alguns deles. As casas em que vivemos não
não são produto do trabalho humano sobre matérias-primas como madeira, pedra, cimento? O jardim do Éden já não é perfeito? No entanto, quando Deus colocou Adão no jardim, o que ele ordenou? Que ele trabalhasse e guardasse. Mas se era perfeito, por que trabalhar? Porque nós é que devemos revelar todo o potencial deste mundo material e transformá-lo ao serviço de Deus. Nós é que revelamos Deus ao mundo. Alguns rabinos comentam que Adão nasceu circuncidado. Não ser circuncidado simboliza a necessidade de mudança, retificação. Mas no caso de Adão, ele nasceu completo, nascido sem necessidade de circuncisão no jardim do Éden. Essa é a estatura perfeita da humanidade. Mais tarde, quando Adão caiu de seu estado original, está escrito: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, como está lá em Gênesis 3:21. Mas eu queria mostrar para vocês como está na Bíblia hebraica. Você está dando para vocês lerem aí. Tem a palavra ulshitó, que quer dizer e sua esposa. Mas essas letrinhas que eu pus aí em vermelho, o chitó é a palavra toda em azul, incluindo o vermelho. E só o vermelho é a palavra ish, que significa fogo. O que quer dizer isso? Na Bíblia hebraica, isso pode ser lido, esse texto, da seguinte maneira: e fez o Senhor Deus a Adão e ao seu fogo túnicas de pele e os vestiu. Gênesis 3:21. Isto é um fogo, como está escrito no mesmo verso de Jeremias 6. Então, segundo a interpretação, a Torá é o fogo celestial que foi vestido com roupas nesse mundo material e deve ser guardado no coração e na mente. E a circuncisão é a cobertura de pele, veor em hebraico, que quer dizer pele, através do qual a luz divina de Adão, que é Or, em hebraico, foi ocultada. Observe que luz e pele são palavras homônimas. Isso quer dizer palavras que têm o mesmo som, porém significados diferentes. Segundo a tradição, através da circuncisão é removida a
casca do que está oculto, isto é, revela a luz divina interior e seu fogo, que é a Torá. Então, é como tirar um véu que nos oculta dessa luz divina, a Torá, e ser revelada pelo fogo dela. Isso nos lembra também Yeshua, né? Que o véu foi retirado e nós hoje não precisamos mais de um sacerdote para nos achegarmos ao Senhor. Vou tentar mostrar mais uma aqui para vocês. Quando o menino é circuncidado no 8º dia, ele entra na aliança da Torá e se torna santo. Santo quer dizer separado para Deus. Razão pela qual a palavra 8º, Shemini, em hebraico, é igual a santo, Kadosh, na gematria. A gematria é um estudo porque no hebraico todas as letras têm um valor numérico. E é muito significado, né, quando duas palavras têm o mesmo número. Por exemplo, no caso aqui mostrado, né, Kadosh, que é santo, tem exatamente a mesma soma das letras de Shemini, que é 8º. E isso é muito significante. Uma alma circundada deve obedecer aos mandamentos da Torá. Porque uma alma circuncidada deve revelar esse fogo que é a Torá. Portanto, está escrito lá em Levítico 22 que a partir do 8º dia em diante será aceito como oferta de fogo a Deus. No mundo vindouro, que está ligado ao 8º dia da criação, toda alma será circuncidada, toda casca será removida e a luz divina interior será revelada. Ninguém dirá a seu irmão: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, como está lá em Jeremias 31. O status do homem será como o do primeiro homem antes da queda, e talvez ainda maior. Vou tentar mostrar para vocês aqui mais uma coisa. Um outro detalhe, né, nesse verso é que a palavra prepúcio em hebraico é orlã e significa prepúcio incircunciso. Isso quer dizer que enquanto o homem ainda tem o prepúcio, ele ainda é incircunciso. Isso parece somente um detalhe, mas significa muito no nível físico, mas também no espiritual. Enquanto existir o prepúcio, a pele, que é dispensável, deve ser retirada e circuncidada. E assim como a circuncisão física é um pacto com a vida, a circuncisão espiritual, isto é, aquela feita no coração, também deve ser feita pelo Eterno, de tal forma que aquilo que é dispensável
como prepúcio, possa ser retirado de dentro de nós e possamos assim firmarmos um pacto com o nosso Criador. Como as semanas têm 7 dias, o 8º dia representa algo que transcende a ordem normal e aponta para o 8º milênio da humanidade. Nós descobrimos na paraxá passada que durante 7 dias Israel preparou o caminho, operando, na obediência da Torá, para que a presença divina viesse a habitar no santuário. E ela veio. Em que dia? No 8º dia. O rei Davi é um modelo do número 8, que vem a residir no 7º. Vou explicar. Ele é o 7º filho de Ishai. Ele casou-se com Batsheva, quer dizer em hebraico, 7ª filha. No entanto, ele é contado como o 8º filho. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro Samuel 16, de 10 a 11. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Também, em nossa natureza, existem 7 notas musicais que são padrão. E a harpa no templo tinha também 7 cordas, segundo o Salmo 16, 11 da Bíblia hebraica. Me mostrará o caminho da vida, onde há 7 alegrias na sua presença, e à sua direita há prazeres para sempre. Mas durante o reinado de Davi, as harpas foram estabelecidas em Shemini, 8º. Veja o que diz 1 Crônicas 15, 21. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em 8ª, marcando o ritmo. E sobre a era messiânica, Davi escreveu no Salmo 12, 1. Para o mestre de música em 8ª, um salmo de Davi. E depois, ainda aponta para o Messias, conforme está escrito em Oséias 3,5. Contudo, passado esses dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar ao eterno Elohim e ao descendente de Davi, no singular, e ao descendente de Davi, seu rei.
E nos últimos dias eles correrão aflitos e tremendo atrás do Eterno e das suas bênçãos. O Messias, Yeshua, traz uma oitava corda para o nosso santuário. O Messias rompe a barreira entre o natural e o espiritual. Na Cabala, isso é chamado de Esod, que quer dizer fundamento. O Messias nos faz notar que a luz do Shabat vem de um reino ainda mais alto, que é chamado de oitavo dia. A Gemátria diz que uma vez que o Shabat é no sábado, o oitavo dia é um domingo, que corresponde ao primeiro dia da criação, segundo comentário rabínico do Talmud Shabat 87b. Nos dias do Messias, nós experimentaremos a luz do oitavo dia, que é o mundo vindouro, mas ainda estaremos no sétimo dia, o milênio sabático do Messias. Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Assim, na Gemátria, ou Gematria, a frase "e aconteceu no oitavo dia", que está em azul, em hebraico se diz "Vayehi bayom hashmini", tem o mesmo valor numérico da frase "em seu reino", que está aí em verde, que quer dizer Ba Malchutó. As duas têm exatamente a mesma numeração. Isso quer dizer, né, segundo os estudiosos da Gemátria, que aconteceu no oitavo dia será o reino do Senhor, o reino do Messias acontecerá no oitavo dia, porque a Bíblia colocou esse código que aconteceu no oitavo dia, é o mesmo valor numérico em seu reino. E a frase Yom HaShmini, que está em vermelho, né, que quer dizer oitavo dia, tem também o mesmo valor numérico de Milut, que quer dizer plenitude, completude, que está em laranja, aí, dourado, alguma coisa assim. As duas têm o mesmo valor numérico. Eu pus aí só para vocês verem o alfabeto hebraico com os seus devidos valores numéricos. E é assim que qualquer um pode ver o valor, de comparar valores numéricos de qualquer palavra, ou conferir, né, se está correto. Basta você entrar na internet e colocar os valores numéricos da letra hebraica e ter essa tabelinha aí com você. A ideia central de Levítico é a graça divina. Deus graciosamente nos explica como trazê-lo ao mundo para que tenhamos o privilégio de sermos seus vizinhos. Mas Levítico também nos diz que esse Deus gracioso é Ele que permanece no comando. E, portanto, se queremos nos aproximar de Deus, precisamos fazê-lo
nos termos misteriosos de Deus, não segundo o que achamos. Temos permissão para nos aproximarmos de Deus, mas ao fazê-lo, precisamos lembrar que Deus permanece infinitamente diferente de nós. Na Torá, Deus está próximo, mas é impossível abraçá-lo. As leis detalhadas da pureza em Levítico, portanto, elas são uma forma muito concreta de teologia que transmite ideias essenciais sobre o monoteísmo bíblico. Hoje não há mais templo e, portanto, a maioria das leis levíticas da pureza não é relevante em um nível prático. De fato, a maioria dessas leis não está mais em vigor na lei rabínica. Mas estudar as leis da pureza permanece a nosso cargo, para que possamos ver o que elas ensinam sobre a proximidade de Deus, a distância de Deus, a graça de Deus e a vontade de Deus. Estude o Antigo Testamento e você entenderá, no mínimo 60% mais, o Novo Testamento. Boa noite a todos. Shabbat Shalom. E amanhã nos veremos com a segunda porção dessa semana. Shabbat Shalom.